É óbvio que isso não significa que eu vou ficar parada aqui, falar, dessa vez eu cansei, já consegui conquistar umas 2 ou 3 virtudes, já perdi um errinho, então eu vou ficar parada aqui porque já saí ganhadora. Não, porque eu vou desperdiçar o resto do tempo que eu tenho. Então eu tenho que utilizar cada minuto me instruindo, orando e vigiando para que eu possa me policiar, para que eu possa me conhecer, me entender, reconhecer, identificar os meus erros e corrigir dentro das minhas limitações. E quando eu não conseguir corrigi-lo, que eu saiba, que eu tenha a humildade de falar, vou tentar de novo. A inércia é que faz com que o espírito volte para o plano espiritual, volte para casa, da mesma forma que veio para cá. Ou seja, perca essa abençoada oportunidade que é a reencarnação que nós estamos vivendo hoje. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Muito bem, nós estamos aí, como eu disse no início, para fazermos reflexão de tudo isso. Tem muita gente que confunde, ela tocou num assunto muito interessante com relação ao verdadeiro espírita, ela leu ali. E tem muita gente que confunde o homem de bem com o espírita, o que nem sempre é real, nem sempre é compatível. Uma pessoa de bem pode ser de bem, ser até prêmio Nobel da Paz, como é o caso de Madre Teresa de Calcutá, e nunca foi espírita, né? Então as pessoas às vezes acham, mas ele era um homem de bem. Sim, mas entre ser um homem de bem e ser espírita pode haver uma distância enorme. Você pode praticar rituais, pode admitir dogmas de fé cega, pode, enfim, ter uma porção de práticas e convicções que não são ensinadas pelo Espiritismo. Ao contrário, o Espiritismo esclarece diferentemente. Mas a pessoa é uma pessoa de bem. O Espiritismo universaliza a salvação, mostrando isso aí, o que diz lá no Evangelho, o que diz sobre Paulo, que é a realização, é a vida de cada um de nós que vai refletir realmente a nossa purificação, a nossa melhora ou não. E não o cargo que nós ocupamos no centro, na igreja ou em qualquer outro tipo de culto. Isso é muito confortável para nós, divulgadores da doutrina espírita, passarmos isso para as pessoas. Nós nunca discriminamos ninguém com base no Espiritismo, porque o Espiritismo ensina que ninguém é discriminado por ter ideias diferentes ou religiões diferentes. A diferença para Deus, para se enquadrar no cristianismo, ela está no comportamento. São Tiago dizia uma coisa que está lá, está na Bíblia, está nas pessoas que estudam e são evangélicas, pentecostais, católicas e etc., elas estudam isso lá. E eu até usei isso quando falei na semana passada na formatura da Faculdade de Odontologia, aqui no Teatro Municipal. Eu fui falar num culto ecumênico e eu fiz a abertura do culto e eu puxei essa máxima de São Tiago, que diz, tu tens a fé, eu tenho as obras, ele, né? Mostra-me tua fé sem obras, que pelas minhas obras verás a minha fé. Então, associando fé verdadeira à ação, a trabalho, à prática do bem. Jesus também tem um ensinamento muito bonito quando lhe perguntam, ou melhor, quando lhe avisam, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo lhe falar. E ele responde com uma pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E logo a seguir ele mesmo esclarece, minha mãe e meus irmãos são todos que fazem a vontade do Pai que está no céu. Universalizou a irmandade, universalizou a graça de Deus para todos, com o ensinamento de que todos da minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ninguém pode negar que um budista, um muçulmano, um hinduísta ou até mesmo um ateu esteja sendo muito mais conveniente, muito mais cristão do que pessoas que andam socadas em religião ou até como nós mesmos. Então isso é uma responsabilidade que nós temos que assumir. Nós somos espíritas, o espiritismo nos ajuda então em quê? Claro que ele nos ajuda nos afastando das superstições, nos afastando das ilusões
de que se nós fizermos determinadas práticas ritualísticas ou formalidades em relação às igrejas, nós estamos com o problema resolvido. Então o Espiritismo dá uma elucidação que nos leva a raciocinar para ter a fé e a segurança de que nós estamos no caminho certo. Agora, não nos discrimina, não nos salva por isso, não resolve o nosso problema por isso. Nós temos que fazer realmente a nossa parte. Jesus também esclareceu muito bem isso no Pai Nosso. Olha como ele foi esperto quando perguntaram para ele como é que a gente vai orar, como é que a gente vai fazer. Falou, muito simples, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos honrar a Deus que é o Criador de todas as coisas. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então vamos honrá-lo, vamos respeitá-lo, vamos venerá-lo. Então Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, de paz, de justiça, de fraternidade. Seja feita a vossa vontade, claro, dele para todo o universo, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Olha aí que está o problema. Perdoai as nossas ofensas na medida que nós estamos perdoando, tenhamos perdoados aqueles que nos ofendem. Ele colocou a coisa em pratos limpos, ação e reação. Lavou as mãos em relação a nós. Nós mesmos, ele nos fez falar aquilo que nós não raciocinamos muitas vezes. Perdoai as nossas ofensas à medida que nós perdoamos também aqueles que nos têm ofendido. Então, acertou e passou a responsabilidade toda para a gente. Vocês querem ser perdoados? Pois vocês também perdoem. Vocês querem ser amados? Pois vocês também amem. Vocês querem ser respeitados? Vocês também respeitem. Isso vale para tudo na existência de qualquer criatura, seja ou não cristã. Nós estamos num universo que não tem rótulo, não. As regras do universo, as regras de Deus são iguais para todos. Não adianta a gente querer impor a nossa, ou desclassificar dos outros, porque o que resolve, o que manda, são as regras de Deus, e não as regras que as religiões ou os homens processam e fazem. Quando ela falou que aqui está a verdade aqui, é uma verdade raciocinada, uma verdade pesquisada, uma verdade que se confronta com a ciência, com a filosofia, os questionamentos mais profundos da filosofia. Eu estou sempre questionando isso. Ela também, todo mundo que estuda, todos vocês, deve estar sempre questionando isso. Nunca leiam e aceitem. Eu vou lembrar aqui de novo como se deve estudar. Leiam o que está aqui, de acordo com o que vocês acham interessante. Também não fiquem lendo 10 vezes a mesma, do início ao fim. Lê uma vez, do início ao fim, lê outra, do início ao fim. Não. Estão inculcado aí com o quê? Com os mineiros lá que ficaram debaixo da terra? Então vem aqui, procura onde é que tem algum trato relacionado com esses sofrimentos, com esses traumas, com as enchentes, inundações, terremotos. Vem aqui, vão ver os cataclismos que a humanidade sofre. Venham aqui que está aqui. Aí leiam e analisem, pesquisem aquilo que está escrito aqui, mas raciocinem sempre tentando contrariar. Aqui está escrito assim, mas qual seria uma outra forma de explicar a mesma coisa? E aí você raciocina. Se você tiver uma outra forma, coloque as duas sob análise e fique com o que você achar melhor. Não tem problema nenhum. Eu até digo, a única religião, a única doutrina que nos dá a liberdade de dizer, se nós não estivermos satisfeitos, vamos para outra religião, sem por isso ir para o inferno, estar perdido, é a doutrina espírita que ensina assim. Então, nós não temos que aceitar porque está escrito. Nós temos que aceitar porque está de acordo com a razão, de acordo com o bom senso e de acordo com a ciência. A ciência não vem provando o contrário que está aqui. Ela vem provando o que está aqui. Então, nós continuamos afirmando que isso aqui é verdade, até que se prove o contrário. E nós devemos ser os primeiros a querer provar o contrário, porque aí nós estaremos formando uma fé raciocinada, essa fé inabalável. Nós estamos realmente adquirindo segurança para nos dizermos espíritas e fazendo, como ela falou aqui muito bem, a nossa parte para nos integrarmos a uma sociedade justa, fraterna, uma sociedade igual para todos, onde todos sejam respeitados, onde todos sejam honrados uns pelos outros. É isso que nós precisamos. Com que título? Absolutamente não interessa. É em matéria de política, de eleição. Não interessa quem será eleito, se realmente quem for eleito for justo, for honrado, for honesto, principalmente honesto, para não deixar que a corrupção invada e domine cada vez mais o nosso país em particular, mas o mundo em geral. O mundo em geral.
Eu vou tratar disso amanhã no programa de televisão, a respeito de umas questões que nós temos lá, de por que o mundo é assim, por que a maioria sofre, por que tem tanto sofrimento, tanta corrupção, tanta bagunça, tanto desarranjo. Eu vou falar amanhã, está escrito aqui, está ensinado aí no Livro dos Espíritos. O que nós não podemos fazer é nos misturar com tudo isso e sermos iguais. Nós temos que estar no meio de tudo isso e fazermos a nossa parte, nos transformando para nos livrarmos disso. Se nós queremos nos livrar de uma doença, nós temos que fazer determinada dieta, temos que tomar determinados medicamentos para nós nos livrarmos da doença. O sujeito não pode se livrar de um problema de fígado bebendo cerveja, bebendo conhaque e comendo feijoada. Não vai se resolver o problema, por mais que ele esteja até tomando remédio. Então, o que nós devemos fazer é, mesmo nesse mundo aí complicado, mesmo nesse problema, mesmo envolvido por corrupção e por injustiça de toda parte, nós não fazermos isso. Nós sermos diferenciados por isso. Então, em conhecendo o Espiritismo e sendo desta forma, nós estaremos sendo verdadeiros espíritas, porque o Espiritismo estará fazendo realmente efeito nas nossas almas.